boa noite, Jason, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live da Universidade das Emoções. E eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre violência no contexto escolar. E, na verdade, isso é um recorte da minha tese de doutoramento, que tem o título Nas Tramas da Violência no Contexto Escolar, que foi um estudo de caso a partir da realidade educacional de um município brasileiro. Então, é sobre esse tema que nós vamos conversar um pouco. Conversei um pouco com o Jason sobre essa temática e o quanto essa temática ela está em evidência no contexto atual. Então, eu sou o professor Rafael Campolino e, na verdade, além de professor, nós somos eternos aprendizes, né? Então, tenho aí experiência na área de pedagogia, na área organizacional também, e agora também na área de psicologia, né? Então, trabalhamos juntos aí, Jason e eu, e estamos aqui para poder discutir e conversar um pouco com vocês sobre um tema que, de fato, nos traz muita preocupação, um tema que, em 2011, com o massacre do Realengo, ele se tornou ali um tema em evidência para nós, pesquisadores, e para nós, professores e também profissionais da área de educação. E foi conversando sobre esse tema em consultório que acabou surgindo aí o convite. Eu quero agradecer ao Jason, aí, em nome da Universidade das Emoções, que está abrindo esse espaço para conversarmos um pouco sobre esse tema de muita e de grande importância, que acaba não sendo um tema em desuso, mas um tema que realmente ele faz muito sentido a todo momento quando pensamos na segurança de nossas crianças, quando pensamos em escolas que de fato sejam seguras e com instrumentalização de segurança para esse desenvolvimento. Essa é uma experiência que nós temos no contexto de ser voluntário, né? Então, a ONU, por meio de seus múltiplos consultórios, suas múltiplas ações no contexto de desastre, no contexto de um olhar específico a quem está necessitando, ela sempre coloca ali pessoas e pesquisadores vinculados para fazerem processos de um olhar mais atento, principalmente no contexto das escolas. E, nesse sentido, eu sigo como membro voluntário, né, muitas das vezes fazendo trabalhos teóricos, mas também trabalhos práticos, trabalhos de campo, para poder auxiliar e com foco de melhoria no nosso país, né? Um olhar ali de atenção ao contexto escolar, que é de onde vem a minha experiência. De novo, muito obrigado a todos vocês que nos recebem aí da sua casa para esse momento, para conversarmos sobre um tema tão atual, que é falarmos de violência no contexto escolar. Eu quero aqui reconhecer e agradecer as minhas professoras, orientadoras e co-orientadoras, professora doutora Paola Gajo, professora doutora Terezinha Santos, a quem me conduziram nesse processo de pesquisa e de investigação quando fomos pesquisar a violência no contexto escolar. Esse trabalho que eu vou discutir com vocês agora, ele tem a ver com uma pesquisa de mestrado e também de doutoramento, e que vai se reverberar agora para o final do ano já numa pesquisa de pós-doutoramento, e que ele surge com algumas razões que ocorreram lá em 2011, que foi o massacre do Realengo. Então, a gente teve a eleição desse tema em função de percebermos o quê? Que com o massacre do Realengo, a gente teve ali uma ferida aberta, uma ferida exposta, e essa ferida, ela seguiu ainda no contexto do Rio de Janeiro por muito tempo. O massacre do Realengo e algumas situações que a gente acompanha recente na temática, eles foram decisivos para uma pesquisa de mestrado, para uma pesquisa de doutoramento e para incentivar outras pesquisas no âmbito da graduação, no âmbito da especialização, no âmbito da pós-graduação também. Então, a gente acabou levando esse projeto para um recorte um pouco maior, que foi para um recorte municipal, em que a gente entendia ali uma necessidade de compreensão de algumas questões e de questões voltadas à violência, não de violência tão quanto planteava Pierre Bourdieu lá no século passado, tão quanto outros intelectuais da área de educação, da área de psicologia, da área de sociologia, pensaram educação e pensaram para um momento de
extrema relevância social. Então, esse tema também ele foi importante pelo simples fato de que nós traríamos para um município um recorte importante para temas que poderiam ser trabalhados no contexto da escola. Então, o trabalho ele surgiu lá com o objetivo de mapear os vários tipos de violência existentes no contexto escolar e depois analisar esse fenômeno. Por que a gente fala, Jason, de fenômeno de violência escolar? Justamente pelo fato de que um fenômeno ele tem uma relação direta de acontecimento que outros elementos e outros fatores tendem a ajudar a explicar, mas não necessariamente explica o fato como um todo. Se nós pegarmos a ecologia de uma escola, a ecologia de um município, nós vamos observar que cada local se comporta de uma forma muito diferente. Então, assim como a palestrante que me antecedeu, aí, que foi a primeira que abriu esse espaço aqui nas Universidades das Emoções, ela fala do aspecto de solução e resolução de conflitos. Quando a gente olha para o conflito no contexto da escola, aí a gente acaba observando o quê? Que existem fatores que têm a ver com pobreza? Também. Tem a ver com ausência? Também tem, mas não necessariamente esses são os únicos caminhos que respondem à violência no contexto escolar. E por que violência no contexto escolar e não violência na escola? Justamente por conta de termos uma série de outros elementos que, de fato, vão delinear esse aspecto. Quando a gente fala de violência no contexto escolar, a gente trabalha com um olhar extremamente complexo. Complexo por quê? Porque existe hoje uma polissemia conceitual enorme, ou seja, eu tenho várias partículas que geram um contexto, que geram uma conceituação, e o conceito de violência no contexto escolar para escola X não pode ser o mesmo aplicado em escola Y, Z ou K. Então, há também, no contexto das pesquisas, que desde o início da década de 90 nós temos registro de várias publicações a respeito disso. Quando pegamos uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa com esse viés, a gente observa uma controvérsia na delimitação do seu objetivo e do seu objeto de análise. Então, ora, eu analiso o bullying, que entrou muito em moda na década passada. Ora, eu analiso a escola como um campo que vai receber elementos de violência. Ah, professor, e como seriam esses elementos de violência? Uma prova, por exemplo, a depender do nível dessa prova que eu aplico, a depender do que eu trabalhei nessa avaliação, eu acabo sendo violento. Ou seja, lembra que no passado nós ouvíamos os professores falando, na prova você vai se ver comigo. Ou seja, nós temos aí um instrumento extremamente limpo para violentar o outro. E é claro que nós não estamos falando que o caminho é a ausência de processos avaliativos, mas quando a avaliação ela tem um olhar punitivo, eu tenho ali também um olhar de violência no contexto escolar. Isso também há essa polissemia pelo simples fato de que a gente tem uma quantidade, uma variedade e interações causais de N formas e de N maneiras. Ou seja, eu não tenho no contexto científico consenso entre os próprios teóricos quando a gente vai conceituar violência no contexto da escola. Quando a gente pega alguns autores, e a gente tem exemplo como o Bobbio, o Matteucci Pasquini, que lá em 1986, antes de termos uma Constituição como a que temos hoje, não era nem nascido em 1986, nós já tínhamos uma relação, e muitos que estão aqui, temos alguns alunos nossos, alguns colegas de trabalho aqui, que não eram nascidos. Então, naquela época, a gente já se ouvia falar de um conceito de violência, e aí naquela época se chamava violência na escola, porque a escola era locus dessa violência acontecer. A gente percebe elementos como violência é intervenção física, violência é de indivíduo para indivíduo, é de indivíduo para grupo, violência é um instrumento de tortura e violência fere e mata. Então, quando a gente pega o conceito trabalhado
por Bobbio, Matteus e Pasquino, que é um contexto bastante europeu do processo, é um contexto extremamente francês, a gente observa que essa conceituação, ela vem de um fato de intervenção física direta. E depois, Odália, lá em 2004, ela já fala o seguinte, olha, quando nós formos falar de violência, quando nós formos olhar a violência, nós temos que olhar algo como ato, algo como fatos, vamos nos ater a alguns fatos para reconhecermos violência. Ato, violência, tem a ver com frequência. Antigamente nós tínhamos a ideia de que uma vez só é brincadeira, depois de 2, 3 já passa a ser algo de coordenação, algo de direção. Então a gente já observa ali que em um dado momento a violência no contexto escolar ela era tolerada, então a frequência ela respondia por alguns desses elementos, naturalizávamos esses fatos. Então, quando nós tínhamos uma brincadeira aqui, neguinho da pastoreira, pretinho, uma série de outros xingamentos que nós aceitávamos como apelido de mau gosto e não tratávamos como um instrumento de violência, um instrumento violentador do outro, a gente acabava por naturalizar esse processo. Uma essência que acaba passando despercebida, ou seja, naturalizava-se tanto que passava despercebido, mas ninguém perguntava se de fato o outro estava se sentindo bem com aquela brincadeira. E a gente costuma dizer hoje que o que é bullying? Bullying é uma brincadeira que só você que está fazendo acha graça, ou que você acha graça, que outros acham graça, mas a pessoa que está recebendo não acha graça nenhuma. Então, esse foi o conceito que eu vi a aplicabilidade assim, de uma forma fantástica. Uma criança de 6 anos me disse isso. A gente conversando e ela, mas tio, você sabe o que é bullying, né? Ele me perguntando. Aí eu fiquei muito instigado a saber o que era bullying com o olhar de uma criança de 6 anos. Ela, bullying é a brincadeira que só você acha graça. Ou seja, uma criança hoje de 6 anos, ela já está interessada e esse tema, ele aparece em algum momento. Por quê? Porque se a criança ela partiu desse princípio, que é uma brincadeira que só quem está brincando acha graça, eu começo a não achar mais graça de algumas brincadeiras que outros colegas, que outras pessoas fazem. E aí a gente tem um pouquinho mais de evolução conceitual nesse processo. Essas evoluções, ela perpassa o conceito de Exposito, que é um conceito também muito europeu. Então, a fala, a evolução que nós temos hoje de pesquisas no contexto de violência escolar, são pesquisas extremamente europeizadas. Então, a gente tem um olhar ali do europeu, a gente tem um olhar de pesquisadores, mas por quê? Pelo simples fato de que as pessoas não se interessam por esse tema? De jeito nenhum. Pelo simples fato de que os maiores laboratórios que pesquisam violência no contexto escolar, eles estão na França, eles estão em Lisboa, em Portugal, e apenas um nos Estados Unidos. No Brasil, hoje, nós não temos grandes laboratórios que se dedicam a essas pesquisas, exceto Unicamp e USP, que devolvem à comunidade um olhar bastante sensível. O UNB começou um laboratório de violência, e aí daqui a pouco virou de violência no contexto escolar, e daqui a pouco ele foi condensado em um laboratório muito maior, virando de violência. Mas a equipe que cuida de violência no contexto escolar, ela é muito pequena. Zaluar, que é um teórico, e esse teórico com uma pesquisa muito focada para a área de Portugal, ele coloca o seguinte, que quando a gente fala de violência no contexto escolar, a gente tem que observar que existe uma força que perturba alguns acordos. E esses acordos são tácitos ou são regras que muitas das vezes nós não lembramos. Então, a ocorrência de violência, a ocorrência da violência no ambiente escolar, ela também nasce de esquecimentos. Esquecimentos por parte de nós, professores, por parte de nós, pais, e principalmente por parte de muitos de nós esquecermos de tratarmos esse elemento dentro de casa. Então, a pandemia ela nos trouxe uma necessidade de que
gente, eu não acredito que a escola faz tanta falta assim. Então, fazia tanta falta porque nem os próprios pais conseguiam aguentar, e aí abre aspas para esse aguentar, os seus filhos ali 8 horas dentro de casa. Imagine uma escola em tempo integral, uma escola com educação em tempo integral. Eu acabo tendo ali um olhar muito perturbador da ordem, né? E esse olhar perturbador da ordem, ele acaba gerando uma violência. E existe um teórico chamado Astor e Bennett, e eles trabalham com, num laboratório nos Estados Unidos, eles trabalham com um modelo ecológico que vai influenciar a vitimização ou as vítimas, os estudantes que são vítimas nesse processo educacional no contexto da escola. E ele coloca o seguinte, que primeiro, antes de mais nada, nós temos que entender que quando falamos de escola, nós estamos falando de um organismo extremamente complexo. Complexo por quê? Porque ela serve para inúmeras funções. Inúmeras funções. Então, primeiramente, ela serve como um lugar para formação, um lugar para desenvolvimento acadêmico e um lugar em que eu tenho ali um campus para socialização. Então, eles apresentam a violência no contexto escolar a partir de uma perspectiva social, no cenário internacional, quando nós analisamos a violência no contexto escolar, e ele diz que a escola ela tem um papel socializador que vem se desgastando pelas ações de violência. E o próprio Charlot, que de fato, Bernard Charlot, ele é hoje uma das expressões vivas mais importantes quando nós olhamos para pesquisas vinculadas ao contexto escolar. Ele diz que quando a gente fala de escola, nós temos que olhar a violência em 3 perspectivas. Então, a primeira é a violência na escola. Então, quando o locus escolar é um lugar que acontece a violência. A segunda é violência à escola, quando eu tenho a violência contra o patrimônio, então pichações, depredações, destruição de cadeiras e assim por diante. Então, violência na escola. A escola é o locus dessa violência. Violência à escola é a violência quem sofre, é a escola quem sofre esse ato de violência. E violência da escola, que foi aquele fato que a gente comentou da prova. Mas a violência da escola é quando nós, quem construímos escolas, nós, comunidade acadêmica, nós, comunidade que estuda, nós, comunidade vizinhança, nós instituímos políticas que são políticas que acabam gerando violência. Então, hoje se discute no contexto brasileiro o simples fato de que as avaliações do jeito que nós temos não avalia muita coisa. Hoje nós preparamos o nosso estudante para um exame nacional do ensino médio, nós preparamos, quando ele vai para a universidade, nós preparamos esse estudante para o ENAD, para o Provão. Então, a quem interessa esses dados? Como interessa? Será que eu estou, de fato, cumprindo aquilo que diz a LDB? Cumprindo aquilo que diz o Plano Nacional de Educação, que é formar para a cidadania e formar para o mercado de trabalho? Ou, de fato, eu estou formando, a minha formação ela tem sido tão bipartida que eu formo apenas com um olhar para bons conceitos, para bons indicadores, porque quando eu tenho bons indicadores, significa que eu tenho bons investimentos externos para a educação. Isso para uma educação pública, que é o que a grande massa brasileira recebe. E quem se destaca mais em Enem, quem se destaca mais em ENAD, são as instituições privadas, quando eu olho o Enem e quando eu olho ENAD, as públicas. Mas por quê? Porque quem fez ensino médio no particular, ele consegue sim uma vaga na pública. Então a gente tem aí um aparelho e um bom exemplo de quando a escola, a violência da escola, que são as políticas públicas que de fato interagem com esse processo. Então, esse é o modelo
da ecologia de influências. Então, é muito ruim a gente não poder compartilhar um slide aqui, porque senão vocês veriam assim, uma foto incrível em que eu tenho o processo cultural, eu tenho o processo da vizinhança, eu tenho um processo da família, eu tenho a escola e eu tenho estudante. Então, vamos pensar como uma cebola. Então, o estudante é o centro ali daquela cebola e cada camada. Então, eu tenho mais uma camada que é a escola, ou seja, se o estudante não está bem, isso vai reverberar na próxima camada, que é a escola. Depois dessa camada, a gente tem a família. Então, se eu não tenho uma família bem estruturada, e aí surge aí para a psicologia milhões de focos com o olhar de cuidado, com o olhar de cuidado parental mesmo, e depois disso eu tenho ali a vizinhança. Se eu não tenho uma vizinhança adequada, se eu não tenho, e aí vamos chamar de adequado, não adequado no sentido de colocar numa regra, mas se eu tenho uma vizinhança desestruturada, e essa desestrutura tem a ver com não ter acesso a saneamento básico, não ter acesso a uma série de coisas básicas para que aquela vizinhança esteja bem. Eu tenho um problema que pode se reverberar na escola. E aí, depois eu vou para o aspecto cultural. É cultura o bullying? Se é cultura o bullying, em um dado momento isso vai virar violência lá no contexto da escola. Então, no passado, o que nós naturalizávamos, hoje a gente já começa a ver com preocupação. E ver com preocupação tem a ver com nos preocuparmos de fato com o que está acontecendo na escola e o que eu, enquanto família, o que eu, enquanto sociedade, o que eu, enquanto pesquisador, enquanto academia, enquanto profissional, tenho para levar para o contexto escolar. Levar no sentido de sermos bálsamo que cura determinadas feridas. E é possível fazermos isso? Sim, é possível. E aí, acolher os professores que estão ali. E aí eu estava, enquanto o Cleiton estava falando, eu vi que uma colega, Elimar, um colega colocou bem assim, tema polêmico. Elimar, tema extremamente polêmico, muito bem colocado para você. Quando a gente observa uma criança, nós estamos falando de uma pessoa de 8, 9 anos de idade que chega para um dos estagiários e coloca: eu tive que levar uma tesoura para me defender, porque o professor não me defende. Às vezes o professor não via, e isso lembrou um recorte da pesquisa que eu fiz lá em 2018 e 2019, por conta do doutoramento, que uma professora colocou bem assim, abre aspas, começa com uma brincadeira, um apelido, e depois, na melhor das hipóteses, vai parar na coordenação, ou mesmo com o diretor. Ou seja, é natural ir para o diretor, é natural ir para a coordenação. E aí uma outra professora, ela fala com lágrimas nos olhos, e ela diz bem assim, eu já presenciei muitas situações desagradáveis aqui na escola. Quando eu entrei aqui em 2001, foi em 2001 que ela relatava que isso aconteceu, ainda existia as gangues de forma mais presente na escola. Eu presenciei estudantes sendo retirado por gangues de dentro da sala e sendo agredido até um estado de quase morte. Por isso, e depois causa as formas de brincadeira de mau gosto que acabam virando tragédias. Então, assim, polêmico o tema, extremamente polêmico. Polêmico quando nós olhamos determinadas gangues brigando e a escola sendo um local ali que está no meio desse caminho. E como dizia o Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no caminho. Quantas vezes a pedra no caminho é, de fato, a intervenção de uma comunidade que não entra em consenso e acaba gerando conflitos e gera-se o que nós tivemos 2019, 2020, no Rio de Janeiro, que é gangue brigando de um lado, gangue brigando de outro, e imagens de uma escola em que eu tenho crianças deitadas, crianças no momento da aula, deita, todo mundo no chão. Então, assim, polêmico porque o Estado não consegue ter um olhar sensível para esse momento. Lá em 2019, 2020, 2019, 18 e 19, quando fizemos a pesquisa, nós encontramos ali ocorrências de soco, porrada,
tapa na cara, puxão de cabelo. As meninas eram mais vítimas que os meninos, mas, por outro lado, as meninas agrediam mais que os meninos também. Então, a gente acaba tendo uma ruptura aí nesse processo. Claro que é um recorte de uma escola em específico. Como eu disse logo no início, a gente não dá para pegar esse dado aqui e generalizar que todas as escolas são assim. Mas o que a gente consegue comparar com pesquisas, inclusive, desenvolvidas nos Estados Unidos, desenvolvida na Europa, é que a gente tem ali alguma coisa que se comporta de forma muito próximo à igualdade, que é essa relação de tudo começa com uma brincadeira. Se a brincadeira é de mau gosto, um vai para um lado e outro vai para o outro, acaba-se ali a brincadeira de mau gosto. Se um vai para um lado e o outro segue no mesmo lado ali, e eu acabo não gostando daquela brincadeira de mau gosto, vira puxão de cabelo, vira soco, vira porrada quando essa criança não tem uma tesoura dentro da bolsa, como bem colocou o professor. E às vezes é ter a tesoura que eu tenho ali, uma arma que eu instrumentalizo uma violência que pode ser letal. E aí a gente começa a comungar com os conceitos teóricos lá de 1986 e também de 2004 de Esposito, e eu caso muito bem com as pesquisas mais recentes norte-americanas que diz que é um contexto. Eu tenho que olhar como se fosse uma cebola e que cada camada dessa cebola, ela tem uma resposta muito importante quando a gente olha para esse processo. Nós fizemos um grupo focal nessa pesquisa de doutoramento e no grupo focal a gente tem ali uma professora colocando o seguinte, que, olha, quando eu comecei a tratar desse elemento, eu descobri que, e a professora não parava de chorar, copiosamente ela chorava, e ela falava, eu descobri que eu não tinha condições de fazer nada. E aí eu trago uma pergunta para você que de casa está nos acompanhando aqui nas Universidades das Emoções, falando sobre violência no contexto escolar. Quem cuida de quem é responsável por cuidar? Quem cuida de quem, de fato, deveria ter um olhar atento? Mas e quem tem um olhar atento que já não tem mais estabilidade emocional para lidar com uma gangue tirando o seu aluno, a pessoa que você está ali de dentro da sala de aula? E essa professora falava o seguinte, ó, como eu já estou há muito tempo aqui, eu levanto a mão e empurro da minha sala e falo, na minha sala não. E assim, professor que já foi ameaçado com arma de fogo dentro da escola. Então, assim, quem é que cuida da saúde mental desse profissional? Professor Newton César, muito obrigado por sua pergunta. Quando a gente olha para esse contexto de conflito com a lei ou de crime, e, Jason, existem os dois, tá bom? Eu tenho, ora, conflito com a lei, quando eu tenho uma brincadeira que vira um desastre, e ora eu tenho adultos que estão por trás de uma de construir essa arquitetura e arquitetar esse contexto de violência. Por exemplo, quando a gente tem a violência na escola, em que eu tenho todos os computadores da sala de informática roubado. Então, eu não tenho adolescente fazendo isso, eu não tenho criança fazendo isso, eu tenho adulto arquitetando e tenho também alguns adolescentes também nesse contexto. Existe uma lei, que é a Lei 13.185, e ela fala que nós precisamos ter, que os estabelecimentos, que as agremiações, que as escolas têm que ter ações que assegurem a conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática. Isso está previsto lá no artigo 5º dessa legislação. No entanto, a gente observa que, quando acontece dentro da escola, o maior medo de quem está do outro lado e quem está no aparelho gestor dessa escola é de ser responsabilizado se nada fizer. Então, a gente tem a intervenção da polícia, a gente tem a intervenção via boletim de ocorrência e eu sempre oriento, professores, coordenadores, diretores, façam os boletins de ocorrência, porque isso vai servir, se não servir como uma ação
para intervenção, porque infelizmente o boletim de ocorrência é simplesmente a câmera depois que a gente tem a porta arrombada, o boletim de ocorrência é a grade depois que a gente tem a janela arrombada, mas isso também serve como fonte estatística para que esse tema passe a fazer parte das pesquisas no contexto de segurança pública. Então, é importante sim, e a minha orientação é sempre, faça um boletim de ocorrência e não deixe o boletim de ocorrência ser apenas arquivado. Isso merece uma intervenção da segurança, isso merece o tema ser discutido com mais propriedade no contexto escolar. Se eu não discuto, se eu apenas finjo que é uma brincadeira, como a naturalização teórica que eu trouxe logo no início, isso acaba sendo perturbador para o processo e a gente não consegue ser efetivo. Isso casa muito com a pergunta da Viviane Apolônio, da Vivi Apolônio. Ela coloca, professor, o processo de formação de educadores é falho para trabalhar esse fenômeno? É totalmente falho. Por quê? Porque nós não temos, se você pegar, Vívia, o currículo dos cursos de educação, dos cursos de licenciatura, sequer nós temos nas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação para a licenciatura, para a formação de professor, a palavra violência. E como não trabalhar um fenômeno tão importante que, filosoficamente, sociologicamente, ele interage com o ser humano, como eu não trato isso no principal documento que diz sobre a formação desse profissional, que é a DCM. Então, sim, é falho, sim, esse processo. É claro que algumas coisas estão mudando nos últimos 20 anos. Nós tínhamos DCNs que eram de 98, de 2000, e hoje a necessidade que nós tínhamos em 2000, a necessidade que nós tínhamos em 98, não são as mesmas necessidades que temos hoje. Hoje é muito comum nós passarmos e perpassarmos por esses elementos sem sequer termos esse olhar no contexto de nossas formações acadêmicas. E já caminhando para o fim, eu quero trazer aqui uma inquietação, e é uma inquietação que tem a ver com um caso que aconteceu em família. E quando a gente fala, e eu vou trazer, é um tema forte, é um tema polêmico, como já bem colocou o Elimar, e é um tema que traz dor e sofrimento. Pensem vocês que uma criança que perdeu a mãe por conta do câncer, lá no auge da pandemia, não pôde enterrar a sua mãe naquele momento, então uma criança de 9 anos, por aí, 9, 10 anos, e que agora uma escola simplesmente inventa-se que vale ponto para a prova, vale ponto para a avaliação, participar de uma apresentação para as mães. Só que essa criança de 12 anos não tem mãe para apresentar o trabalho. Mas ela se vê numa situação totalmente sem saída, em que ela precisa, de fato, fazer a apresentação de um determinado trabalho para ganhar notas. Infelizmente, no dia que foi marcado, e uma criança vivendo esse sofrimento durante 2 semanas, ensaiando todos os dias uma apresentação que seria para as mães, e ela não fez, e ela não tem a mãe para assistir essa apresentação. Gente, simplesmente, no dia da apresentação, essa criança comete suicídio e deixa uma cartinha. E essa cartinha tem a ver com: todo mundo está apresentando uma peça para a sua mãe. E eu não estou fazendo isso para minha mãe. Então, assim, extremamente delicado quando nós, escola, não sabemos... É uma violência da escola. Totalmente da escola. Totalmente da escola, em que o aparelho da escola, o aparelho das políticas públicas são elementos violentadores. Então, nós, enquanto docentes, nós, enquanto escola, precisamos sim pensar até que ponto vale a pena
eu não transformar a festinha em festa da família e insistir com a festa da mãe, com a festa do pai. E para aquela criança que a família é um pai e um pai, é uma mãe e uma mãe, a família é uma avó e um avô e a criança. Então, assim, até que ponto nós estamos sendo sensíveis no momento de instrumentalizarmos as políticas internas para essas escolas? Quando nós pensamos, quando nós falamos de violência no contexto escolar, e para finalizar, quero deixar uma frase que é do Bertolt Brecht, que ele diz o seguinte: do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Olhe bem, do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Às vezes, estamos sendo rios com correntezas de formas violentas. E outras vezes, estamos sendo margens que comprimem no processo de violência. E quando olhamos o contexto escolar, nós temos que olhar que trata-se de uma cebola. Muito cuidado com o olhar sensível com as nossas crianças. E um olhar sensível porque, às vezes, quem cuida de quem está ali para cuidar, esse quem cuida não existe. Às vezes esse quem cuida não teve a oportunidade de estar conosco nas universidades das emoções, não teve a oportunidade de estar conosco em um ambiente como esse, que é de escuta, que é de troca, que é porque sabemos muito? Não, é porque queremos compartilhar o pouco que sabemos. Então, pessoal, muito obrigado, Jason, muito obrigado, professor Clayton, pela rica contribuição. Eu venho com um olhar teórico, né? Porque a academia nos deixa muito teórico. O professor Clayton vem com um olhar bem prático, mas o dia que eu fiz a proposta de vamos trabalhar escola, nós fizemos isso de uma forma com um olhar muito sensível, porque nós não podemos fechar os olhos no contexto da saúde mental, do cuidado mental de quem faz a escola acontecer. E quem faz a escola acontecer é a família, é a criança, é o adolescente, é o adulto, é o jovem, é o professor, é o coordenador, é a escola. E somos nós, comunidade, também que fazemos escola. Essa foi a minha fala, não sei se era isso, Jason, que você esperava, que você queria para esse momento, mas temos aí N possibilidades aí de tratarmos esse tema depois. Estou vendo aqui um monte de aluno, ex-alunos aqui, dizendo que bom, que saudade. Então, é isso. Vamos utilizar esse espaço para cuidar de quem cuida. Obrigado. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter aqui o doutor Reginaldo Silva, advogado. Eu convido a todos, a todas. Na verdade, a gente prometeu lá na primeira palestra que quem estiver participando poderá, lá no final, pedir o seu certificado de participação da palestra que você acompanhou. Professor Rafael Campolino, professor Clayton, meu muito obrigado. Poxa vida, eu estou sentindo muito agradecido pelas participações, foi muito proveitoso, estou sem palavras, muito agradecido.